Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Considerando os gases N2, O2, CO2 e H2 e observando a figura a seguir, quais deles estão sob a mesma temperatura e mesma pressão? Detalhe, pessoal, aqui ele está considerando como se fosse mesma temperatura e mesma pressão. Consequentemente, a gente vai adotar, vamos colocar entre aspas aqui, o mesmo volume para cada um. Então, eles são gases ideais, que se comportam como gases ideais, e na lei de Avogadro. Então, a mesma quantidade que eu tenho em um recipiente, a mesma quantidade de moléculas, a mesma quantidade de mols, é a mesma quantidade do outro. Então, a gente vai analisar aqui algumas coisas. Então, ele até fala aqui, ó. O tamanho das moléculas dos gases não está em escala real, encontra-se ampliado em relação ao volume constante igual do recipiente que as contém, para efeito de visualização e diferenciação das espécies. Então, pois muito bem, pessoal, vamos fazer a análise aqui. Aí a gente já vai escrevendo. Supondo que é o mesmo volume e mesma pressão e mesma temperatura, eles têm que ter mesma quantidade de moléculas. Moléculas, tá? Então, olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó, no N2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Então, eu venho aqui e vou escrever 6 moléculas. Essa é a quantidade. No O2, pessoal, o que a gente vai ver aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Então, vamos escrever aqui de novo. Ó, aqui eu vou até escrever aqui embaixo, tá? Para não ficar tão ruim e não ficar tão justo. Apesar de que tá pouquinho aqui, ficou meio complicado. Mas a gente entende. Então, no N2 eu tenho 6 moléculas, no O2 eu tenho 5, no CO2, vamos contar. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Então, eu tenho 6 moléculas no CO2. E o H2, que é o meu último recipiente? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. Tá legal, pessoal? Então, ele pergunta aqui, quais, né, deles estão sob a mesma temperatura e mesma pressão? Lembra que eu falei que eles estão se comportando como gases ideais, porém, eles têm que ter a mesma quantidade de cada gás, ou seja, a quantidade de moléculas. As únicas que eu tenho, pessoal, é 6 moléculas no N2 e 6 moléculas no CO2. Então, eles estão nas mesmas condições. Por quê? Porque, olha aqui, ó, no O2 eu tenho 5 e no H2 eu tenho 10. Então, eu tenho mais quantidade entre eles. Então, eu tenho um maior número de mols, maior quantidade de moléculas. Eles não estão nas mesmas condições. Tá certo? Então, os únicos que são é N2 e CO2. Alternativa A, N2O2? Não. Falsa. B, H2? Também não é. C, O2, CO2? Não. D, O2 e H2? Também não. Muito menos, né? Eles são tão diferentes. A única alternativa que me sobra é a alternativa E. Tá certo, pessoal? Então, se a gente for por essa analogia, a gente consegue resolver esse tipo de exercício, que não é tão difícil assim, é interpretativo. Tá legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E, se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!